Fala, viajante, tudo bem por aí? Se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Lid. Sou eu que escrevo os posts do Partiu Viajar Blog, posto as fotos no Instagram, gravo os vídeos aqui do canal. Depois vocês deem uma conferida lá no blog para ver mais dicas de viagem, combinado? Como eu tinha prometido para vocês, né, no último vídeo, hoje eu vou contar para vocês algumas experiências que eu tive trocando trabalho por acomodação. Eu tive duas experiências, na verdade. Uma foi aqui no Brasil e a outra foi na Europa. Eu vou começar conversando com vocês sobre a minha experiência da Europa. Então, ela foi em 2017. Eu escolhi Budapeste, na Hungria, para fazer essa troca. E por que eu escolhi Budapeste? Antes de falar o porquê de Budapeste, eu queria falar por que eu escolhi esse tipo de economia colaborativa, né? Eu ia fazer um mochilão de 6 meses e meio pela Europa e eu decidi que nos primeiros 3 meses eu ia ficar 1 mês viajando, 1 mês fixa em algum lugar e mais 1 mês viajando. Por quê? Porque ficar só viajando, só rodando, eu ia ficar bem cansada, né? Esse foi o primeiro motivo, então, de eu ter escolhido ficar 1 mês fixa num lugar. O segundo motivo foi que quando você fica mais tempo em um lugar, né, a viagem ela começa a ficar mais barata. O terceiro motivo foi que eu queria criar alguns laços com as pessoas que eu ia conhecer. E um quarto motivo foi que eu queria conhecer melhor a cidade. Então, é por isso que eu decidi ficar mais tempo em um determinado lugar. Porque a economia colaborativa, no meu caso, não era só para baratear os custos da viagem, entendeu? Eu queria ter realmente uma experiência mais significativa. Então, e por que eu escolhi Budapeste? Porque eu já conhecia a cidade, né? Em 2015 foi a primeira vez que eu fui para lá e eu adorei. Então, Budapeste é uma cidade que tem uma vibe muito legal, é uma cidade que tem um custo de vida bem barato e ela também fica perto de outras cidades legais, né? Para conhecer, tipo Belgrado, Praga, Viena, fica perto da Bratislava também, mas Bratislava eu não achei tão legal assim. Mas tem quem goste. Então, né, primeiro eu decidi quantos dias eu ia ter para fazer a troca, depois eu decidi o país e a cidade. E aí, o que eu fiz? Eu entrei no site do Worldpackers, que é uma plataforma, né, que você pode usar para buscar lugares para trocar trabalho por acomodação. Entrei lá no site, fiz uma busca, aí eu vi um hostel bacana, que tinha umas avaliações legais. Entrei em contato com eles, conversei com os donos pediram para eu gravar um vídeo, né, falando um pouquinho a meu respeito, e aí eu fui aceita, beleza. O hostel, né, que eu escolhi para chamar de casa durante esses dias lá em Budapeste foi o Budapest Budget Hostel. E a princípio, né, eu tinha escolhido ficar 30 dias lá, mas eu gostei tanto da experiência que eu pedi para os donos para eu poder ficar mais 10 dias. E eles deixaram, fofos, né? A vaga que eu escolhi, né, era para trabalhar como recepcionista. Mas assim, na verdade, eu era assistente do recepcionista, porque sempre tinha o recepcionista principal lá comigo, que era o húngaro e que ele era funcionário realmente do hostel, né? Os meus turnos, eles eram de 4 horas e eu tinha 3 dias de folga por semana. Eu trabalhava no turno da noite, de 20 às 24 horas. E basicamente o que eu tinha que fazer era o seguinte: se tivesse algum hóspede para fazer late check-in, né, se ele tivesse chegado depois do horário do check-in, eu que ia levar esse hóspede, por exemplo, até o quarto, né, mostrar o quarto para ele, passar algumas informações, tipo senha do Wi-Fi, explicar, né, um pouco sobre as redondezas, tipo, tem um supermercado aqui, tem uma padaria, ponto de ônibus, esse tipo de coisa. E tirar eventuais dúvidas também. Outra coisa que eu tinha que fazer era preparar as fichas de check-in do próximo dia, tudo bem fácil também, era só fazer aquele trabalho de copia, cola, troca nome. E outra coisa que eu tinha que fazer era ver se as áreas comuns do hostel elas estavam ok. O hostel que eu trabalhei, né, ele era bem grande, ele tinha tipo umas 6, 7 cozinhas. Então no final do meu turno, o que eu tinha que fazer? Ir em cada cozinha, ver se tinha, por exemplo, louça suja, se as luzes estavam apagadas, se o gás estava desligado, esse tipo de coisa.
O trabalho era bem simples e também muito flexível. Por exemplo, se tivesse alguma ocasião especial e o pessoal ia sair para comemorar ou era despedida de algum funcionário, né, que estava indo embora e tudo, eu podia pedir para sair mais cedo e geralmente eles liberavam. Se eu quisesse trocar algum dia, algum day off também para poder viajar, era tranquilo, eles liberavam. Já a parte do hostel na troca, né, era me dar a acomodação, né? Então a gente tinha um quarto separado para as mulheres, um quarto separado para os rapazes. A gente tinha uma cozinha também separada dos hóspedes e no início a gente dividia banheiros com os hóspedes. Mas depois eles mudaram a gente para um apartamento mesmo, que tinha sala, cozinha, os 2 quartos e 2 banheiros. Então era tipo assim, o nosso espaço, sabe? Lá a gente à noite cozinhava juntos. Eu morei com um italiano, né? E ele adorava fazer pasta pra gente. Ou à noite a gente reunia também para beber uma cerveja. E durante esse tempo, né, que eu fiquei lá no hostel, eu dividi, né, o apartamento com um italiano, que era o Luca, uma francesa, a Audrey, uma menina da Inglaterra, que é a Stephanie, um brasileiro querido, que é meu amigo até hoje, que é o Guilherme, e a Maria, que é de Montenegro, né? Basicamente foram essas pessoas que marcaram a minha experiência lá em Budapeste. Fora o pessoal que trabalhou comigo, que era lá da cidade mesmo, né? Que tem a Esther, que é húngara, o Bença, que era romeno. E esse pessoal que morava lá, eles deram, tipo, altas dicas pra gente, tipo, onde ir pra comer tal coisa, onde ir pra beber cerveja mais barata, qual bar que era mais legal. Enfim, gente, foi uma experiência realmente maravilhosa, tá? Que eu recomendo muito. Assim, eu não tenho nem palavras para falar para vocês o quanto eu amei. Antes de te contar como é que foi a minha experiência trocando trabalho por acomodação aqui no Brasil, que foi até um pouco diferente da Europa, eu queria te pedir 2 coisas. A primeira delas se você estiver gostando do vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo. E a segunda é o seguinte, acho que eu comentei foi no Instagram que uma das minhas resoluções da pandemia era que eu ia gravar 2 vídeos por mês para subir aqui no canal. Então, para não perder esses vídeos, para me incentivar e para ajudar o canal a crescer, eu queria te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo. Agora, voltando às experiências, né? Então, a minha experiência aqui no Brasil, ela foi um pouco diferente. Por quê? Primeiro, porque eu não usei uma plataforma intermediária. Eu escolhi a cidade que eu ia ficar e entrei em contato diretamente com os 2 ou 3 hostels, né? Aí eu conversei com os donos e gostei de um deles lá e escolhi. E eu escolhi ele e ele me escolheu, né? E foi diferente também, por quê? Porque eu escolhi Belo Horizonte para fazer essa troca. Eu já havia morado em Belo Horizonte, então eu já conhecia a cidade. E assim, também como é no Brasil, não tem aquela adrenalina de coisa nova, né? Mas de qualquer forma, deu super certo e eu também recomendo. E aí, ficou empolgado para poder trocar trabalho por acomodação? Olha, se você ainda não tiver visto, né, o primeiro vídeo que eu gravei sobre o tema, eu vou deixar o link aqui embaixo e eu te sugiro dar uma conferida, beleza? Vou deixar aqui também o link do vídeo que eu fiz sobre Couchsurfing, que é uma outra forma de economia colaborativa, né? Na verdade é sobre hospedagem gratuita, mas enfim, dá uma conferida nele também. E vou deixar também links de posts que eu já escrevi que podem te ajudar a organizar melhor a sua viagem. Combinado? Se você tiver, né, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou pode me mandar via direct lá no Instagram, tá? Então por hoje é isso, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Um beijo e até mais!